Olá, eu sou Isabela Maia, advogada especialista em relação de trabalho, e hoje estou aqui com a minha sócia, Natália Naja, e vamos falar sobre um assunto muito importante. Trabalhador, se você não nos segue ainda, se inscreva aqui no nosso canal, curta o nosso vídeo e encaminhe para os seus amigos para ficar por dentro dos seus direitos. Natália, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos agradecer aqui a Edelux, ao Paulo, ao Lucas da LG Studio também pelo convite, pela oportunidade. Isso mesmo. Nosso segundo NMcast. Isso, tô animada. Vamos conversar hoje. Eu trouxe um tema para a gente poder conversar. As principais fraudes trabalhistas. É um tema amplo, porque as fraudes são inúmeras, infinitas. E aí eu acabei elencando aqui várias para a gente poder falar, né? Pejotização, trabalho sem carteira assinada, salário por fora, trabalhar fora do ponto, acordo na demissão, contrato de estagiários sem exercer a função de estagiário. Isso aqui são N assuntos para a gente poder conversar. Assuntos, né? De todos os dias lá do nosso escritório, né? O que a gente pode falar do nosso escritório? Já teve dúvida que procuraram a gente para a gente resolver a demanda deles? Isso, né? Eu acho que assim, a grande maioria dos funcionários, né, dos empregados que nos procuram, eles vêm, às vezes, por conta de uma dúvida, uma questão ali relacionada a uma fraude. E aí, durante o atendimento, nós descobrimos várias fraudes, né? Então, na petição inicial, é muito difícil a gente ter uma petição inicial com um pedido só. Porque, geralmente, a empresa, quando ela só nega direitos trabalhistas, ela não faz só de uma forma, né? Ela faz de várias formas, então acaba sendo vários pedidos aí decorrentes das fraudes, né? Isso é verdade. Uma petição inicial, ela não tem só um pedido. O 2, o 3, o 4, o 5, né? Então, realmente a gente tem que, na hora do atendimento do cliente, a gente tem que conversar com ele para poder saber. E às vezes a pessoa procura a gente e ela nem sabe que tem direito. Né? E quando a gente vai perguntando, a pessoa, olha, eu não sabia que eu tinha esse direito. E falando sobre isso, tem um caso recente de um bancário até que nos procurou e ele falou, não, eu não fazia hora extra, não. Meu ponto é correto. Aí tá, e a gente tá conversando. Mas você fazia visita a cliente durante a jornada de trabalho? Você fazia visita? Sim, eu fazia, mas aí a visita é até que horas? Não, ia até 7h30, 8 horas da noite. Ué, mas você tá me falando que você não fazia hora extra? E você registrava essa jornada? Como é que era? Não registrava não. Mas por quê? Porque não pode. Porque não pode fazer hora extra. Então, não registrar, porque não pode. Mas fazia, né? Então, é muito comum. No caso dos bancários, os que fazem visitas externas, eles saem da agência para poder fazer visita. A visita, às vezes, é para a empresa, né? E aí acaba que demora e a pessoa quer ser atendida depois do horário comercial e o gerente, né, tá ali, precisa fazer a venda, né, dos produtos bancários. Ele fica disponível, ele faz a visita e aí ele não consegue retornar para a agência já fechou. Mas aí no dia seguinte ele, apesar de reportar, né, pro gestor que ele ficou até mais tarde, ele não pode fazer esse registro e aí ele não recebe as horas extras que são devidas para ele. E são duas situações. Uma é quando ele bate o ponto na empresa, lá no computador, no banco, e aí vai para poder fazer o atendimento ao cliente. E outra coisa é quando ele não bate o ponto e o dia seguinte tem que acertar. Mas tem que acertar falando que foi embora às 5h30, 6 horas da tarde. E muitas vezes isso não acontece, né? E tem uma pergunta muito... Quando a gente vai fazer uma entrevista com o cliente e pergunta para ele sobre o horário de intervalo. Você faz horário de almoço? Faço. Quanto tempo você tem? 1 hora. Mas você faz 1 hora? Não. Então, é diferente você ter e você fazer, né? Você tem o direito a usufruir no mínimo 1 hora, quando é cargo de 8 horas. Mas você só usufrui um tempo bem menor. Isso. E às vezes, o cargo de 6 horas, né? Não só
dos bancários, mas de outras empresas aí que trabalham com a carga horária de 6 horas, a pessoa tem direito a fazer os 15 minutos de intervalo. Mas a partir do momento que essa pessoa faz hora extra, né, que ela sai do trabalho, faz aí 1 hora, 30 minutos a mais, ela tem direito a 1 hora de intervalo e não apenas 15 minutos. Porque aí já se enquadra na outra jornada que Isso. tem direito a 1 hora de intervalo. Isso. E muitos empregados não sabem disso. Não sabe. Não sabem disso. Ô, Nath, outra coisa sobre salário por fora. Ah, isso aí acho que é a coisa mais comum, né? As empresas costumam pagar esse salário por fora, em dinheiro, né? Para que o empregador não consiga comprovar isso na justiça. Como que ele vai comprovar? O colega também recebe. Então, o depoimento do colega que também recebe, né, vai ser testemunha. Às vezes a empresa não paga em dinheiro por fora, mas pede para assinar um recibo. Vai lá, tira uma foto do recibo, né? E o depoimento testemunhal também é bem interessante. Só que muitas vezes acontece desse salário por fora ser pago na conta do funcionário. E cai o Pix. Aí tudo bem. E aí cai o Pix. Qual que é a melhor forma? É o Pix ali que caiu, né, gente? E o salário por fora, ele prejudica muito o empregado, né? Porque se é salário por fora, ele tem que integrar ali nas verbas salariais, inclusive repercutir no INSS da pessoa, né? Quando ela for aposentar, aquele valor que ela receber por fora, na hora que o INSS vai fazer o cálculo do valor da aposentadoria, ele não vai computar, né? Então, é um prejuízo para o trabalhador. É no INSS, no FGTS, nas férias, no 13º. Em tudo. Em tudo. Em tudo que a pessoa recebe. Né? Sim. Infelizmente, algumas empresas ainda agem dessa forma. Coloca, às vezes, um salário na carteira e o restante por fora. Isso. Né? Para ter um recolhimento mínimo, mas o empregado ele passa a ter... Ele é prejudicado. Né? E a pejotização? A pejotização, gente, é o que tem mais acontecido, né, com essa mudança aí de postura né, dos tribunais superiores, né, reconhecendo que a terceirização ela é lícita. Isso vem acontecendo com uma grande frequência, mas a Justiça do Trabalho ela não passa a mão na cabeça de empresa que quer fazer coisa errada, não. Então, a partir do momento que ela obriga o funcionário a abrir uma PJ para poder prestar o serviço e como uma forma de fraudar a legislação, a gente conseguindo comprovar isso, vem indenização para o trabalhador. A pejotização, ela é uma coisa muito comum que a gente vê hoje em dia. E independente de ser atividade meio ou atividade fim, ela tem acontecido. Eu até comentei com você o caso de uma amiga minha que ela foi obrigada a abrir o CNPJ, né, para poder prestar serviço para essa empresa. Prestar serviço, não, porque na verdade ela trabalha como trabalhava, porque ela foi demitida. Tendo ali todos os requisitos do vínculo de emprego, né, que são horário, carga horária ali para cumprir. Subordinada. Meta para bater. Metas de vendas, né, no caso ela faz vendas de produtos, trabalha ali no setor de leite, laticínios. E vendas, batendo meta para a empresa. Inclusive, ela retornou de licença maternidade. Na verdade, ela não teve a licença maternidade. Ela ganhou o bebê, foi obrigada, a bebezinha tinha 3 meses, ela foi obrigada a participar de reunião presencial em outra cidade. O bebê dela com 3 meses, né? Assim, sem direito trabalhista nenhum. E aí, quando a empresa ia trabalhando por quê, né? Precisando mostrar serviço, porque é mulher, porque acabou de ganhar neném, e se não prova que consegue trabalhar e entregar, eles mandam embora e substituem por outra pessoa. Então, ela trabalhando com aquela cobrança, com aquela carga, e de repente, de uma hora para outra, a empresa fala, olha, não vou precisar mais dos seus serviços, está rescindido. E o que ela recebeu? Nada, né? Não recebe nada. Não tem verbas rescisórias. Não tem fundo de garantia para sacar seguro-desemprego. Nada. Situação super comum, né? Uma forma de fraudar da empresa não precisar recolher impostos, não precisar pagar mesmo os direitos do trabalhador, 13º, férias, né? E aí a gente vê que muito PJ... Eu vou dar férias para o meu funcionário PJ. Ué, mas é seu funcionário PJ vai ter férias?
É isso aí. Acontece muito. Ô, Nath, conta pra gente aqui um caso que você me contou de uma pessoa que fez um acordo na demissão, de devolução dos 40%. Tivemos agora, recente, que eu tô até acompanhando ela nesse processo, né? Porque a empresa era uma empresa grande, de terceirização em Belo Horizonte, né? E essa empresa quebrou, não está pagando ninguém, nenhum funcionário, né, que saiu, recebeu. E aí, o advogado de uma das reclamantes, né, que tem vários processos na justiça, ele pediu a quebra lá do sigilo bancário da empresa e viu que tinha uma devolução de um valor lá. Um monte de devolução. Um monte de devolução. Ai, que trem esquisito. O que é isso? Essas devoluções aqui. Tá caindo dinheiro para a empresa, então, ai? Então, essas pessoas que estão devolvendo, que estão fazendo esse pagamento, elas estão fraudando também, estão participando da fraude. E aí, chamaram essa trabalhadora. Ela foi intimada para poder prestar esclarecimentos na justiça, né? O que é? Que vínculo é esse aqui que você fez esse pagamento aqui? E aí ela justificou, ela falou, olha, quando eu fui demitida, para eu ser demitida, a empresa fez um acordo comigo e me pediu para devolver o valor da multa. E aí eu fiz, porque eu já sabia que a empresa estava passando por uma situação difícil e que existia a possibilidade de eu não receber minha rescisão, e foi até por isso que eu quis também, né, na hora que a empresa me propôs para eu sair, eu até não achei ruim, porque eu fiquei com medo mesmo foram 8 anos na empresa e eu não receber nada. Então, eu fui e devolvi, mas eu fiz o que a empresa mandou eu fazer, né? E isso é muito comum de acontecer. E é uma fraude, né? Sim. Então, se o trabalhador... E a empresa pede para devolver os 40% do fundo de garantia, né? Porque o certo é o quê? O trabalhador quer sair, ele pede demissão. E aí abre mão do valor da multa, né? Ou então faz o acordo que depois da reforma trabalhista passou a ser legalizado. E aí esse acordo, ele tem direito a 20% do valor da multa. Mas assim, tem que fazer seguindo a legislação, né? Não está correto fazer nada por fora. É a mesma coisa do trabalhador que sai da empresa e aí, enquanto está recebendo o seguro, começa a trabalhar. Tá errado, não pode. E aí pede para o empregador, acontece muito do empregado está recebendo o seguro-desemprego, aí ele quer começar a trabalhar na outra empresa, entra na empresa e fala assim, não assina minha carteira agora, porque eu estou recebendo o seguro-desemprego. Não é certo. Não e depois ajuiza uma ação contra esse segundo empregador para poder pedir o reconhecimento do vínculo, mas ele não pode receber os 2 períodos juntos. Ou ele está recebendo o seguro-desemprego, ou ele trabalha, porque o seguro-desemprego é realmente o Instituto do Seguro-Desemprego é para poder pagar a pessoa um salário enquanto ela não está trabalhando, né? E aí, o que o juiz faz? Manda devolver o dinheiro, Sim. né? E ainda incorre até num crime, né? De fraude. Então, pode ser oficiada aí a justiça, para justiça criminal, né? Vai envolver aí a justiça criminal, porque é crime, né? A gente defende os empregados, mas é importante também a gente alertar que esse tipo de situação não é correto, né? Não pode fazer e é errado. Então, se fez, é fraude e o juiz vai mandar devolver. Outra situação também que aconteceu, 3 pessoas me procuraram no mesmo cenário. Pessoas que recebem o benefício assistencial do LOAS, querem trabalhar e não querem ter a carteira assinada. Porque se assinar a carteira, vai perder o benefício do LOAS. E aí, o que acontece? Depois que a pessoa não quer mais trabalhar naquele emprego, começa a ameaçar a pessoa e falar assim, olha, você tem que pagar os meus direitos e tal. Então, eu orientei essas pessoas, falei assim, olha, você não pode realmente contratar a pessoa sem carteira assinada, né? Ela está recebendo LOAS, ela tem que continuar recebendo LOAS, porque ela tá, ou ela recebe o LOAS, ou ela recebe o salário como empregada. As duas coisas ao mesmo tempo não tem como. Isso, né? É uma forma também de resguardar esse empregador. Porque às vezes ele tá de boa fé e a pessoa fala, ai, não assina minha carteira para eu não deixar de receber o benefício do governo. Mas, gente, o benefício, ele tem que ser pago para quem de fato precisa, né? E a gente sabe aí de situações de trabalhadores que realmente precisam por não conseguir trabalhar por várias questões. O LOAS aí, ele envolve outras questões não só relacionadas ao trabalho, né, mas ao portador de deficiência, né, enfim.
E são pessoas que precisam. E às vezes a pessoa está precisando e não consegue ter o benefício. Então, a gente precisa destinar as coisas para quem de fato tem direito. E aí, imagina uma situação, a pessoa está trabalhando na casa sem assinar a carteira e sofre um acidente. Pois é, como é que faz? Olha o risco. Então, é muito arriscado Sim. você ter um empregado e você não ter não assinar a carteira dele. Isso, né? com certeza. Outra situação também que a gente vê de não assinar a carteira, mas ter a pessoa ali trabalhando com hora marcada, batendo metas, subordinados, cumprindo todas as funções normais de um empregado normal, é o estagiário. Não são todos os estágios que acabam realmente enquadrando nisso, mas alguns estágios, e a gente já viu isso, a gente tem ações com esse pedido, são estagiários que de fato trabalham batendo meta acima da jornada, como se empregados fossem, então a gente ajuizou a ação para poder pleitear o reconhecimento do vínculo de emprego. Isso, nós temos várias demandas de estagiários pleiteando o vínculo, estagiários que foram estagiários de banco. Né? Acontece muito nos bancos, porque o banco coloca lá o estagiário, que é mão de obra mais barata, para não pagar as verbas, né, que a legislação trabalhista traz, e dessa forma o empregador se beneficia, né, do serviço e cobra ali desse estagiário fazer as vendas de produtos bancários, e além disso, ficar fazendo hora extra, trabalhando além da jornada, mais de 6 horas por dia, trabalhando finais de semana. O processo de ontem, da audiência de ontem, o cliente trabalhava, no período que foi estagiário, ele trabalhava aos sábados, fazendo campanha. Tem cliente que trabalha de noite, trabalha durante o dia, 6 horas, lá na agência, depois sai para fazer campanha universitária, né? Como estagiário, Sim. né? Então, não é estágio. Aí passa a ser considerado funcionário, tem todos os direitos ali, como funcionário fosse, e ainda os benefícios da convenção coletiva da categoria. Sim. Outra coisa também que acontece muito são Mas aí é um erro do empregador. O empregado precisa fazer uma cirurgia. Aí o empregador não permite que ele faça a cirurgia e quer que ele faça, no período de trabalho, quer que ele faça a cirurgia durante o período de férias. Sim. Mas as férias é para descanso da pessoa, para ela restabelecer, né, física e emocionalmente, para poder continuar o trabalho. E não, alguns empregadores não permitem e ameaçam e querem que o empregado faça a cirurgia, que ele não sai de licença durante o período de trabalho, que ele faça cirurgia durante as férias dele, ou cirurgia médica, ou de dentista, alguma coisa assim. E isso é um absurdo. Uma coisa é você falar para o funcionário fazer uma cirurgia estética durante as férias. Né? Eu quero fazer uma lipo, uma plástica. Tudo bem. Organiza, faça, né, durante as suas férias. É uma coisa estética. Agora, um tratamento de saúde, ele tem que ser feito na hora que o funcionário precisa fazer, independente antes das férias. As férias são destinadas para o descanso do trabalhador. E falando de férias, uma coisa que acontece muito, a pessoa saiu de férias, mas o telefone não para de tocar. Né? A empresa ali cobrando. E aí? Nossa, como é que faz isso aqui mesmo? Você está de férias? Mas como que faz? Aqui faz isso. Né? Você está de férias aí, mas enquanto você está de férias, faça isso aqui. Né? E fique à minha disposição para poder trabalhar. Gente, férias são destinadas para o descanso do trabalhador. E esse descanso é importantíssimo. A gente vai vendo que durante o ano, a necessidade que o nosso corpo tem, né, da gente parar um pouco e descansar alguns dias e ficar livre, ficar off, desligar. E as férias são destinadas para isso. É importante o trabalhador ter esse momento, né, para ele voltar com gás e trabalhar. Outro tema das férias também que a gente vê muito são os empregadores obrigarem os empregados a venderem 10 dias das férias. Vai ter que pagar em dobro na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho não perdoa, Obrigou a vender 10 dias, vai ter que pagar em dobro. Isso mesmo. Infelizmente. Vamos falar aqui de banco de novo, né, que a gente tem muitos processos nesse sentido. O banco obriga o funcionário a vender. Obriga. Né, ou força, né? Obriga, às vezes, até de forma velada. É meio que velado ali o negócio. Por quê? Se você não vender,
Se você tirar 30 dias, você não vai conseguir bater a meta, porque a meta continua durante as férias. Então, como que o empregado sai de férias, mas as metas dele estão ali? Então, o cara é pressionado, forçado a vender 10 dias de férias, sem querer. Ele quer tirar as férias, mas não é bem visto na instituição. Não é bem visto. É folgado, é preguiçoso se ele tira 30 dias. Fica com o gestor dele não vê com bons olhos. Isso. Né? Infelizmente. Muito comum. Ô, Nath, e outra coisa. Quem sofre acidente de trabalho? Ontem mesmo eu gravei um history falando sobre isso. Sobre o dano moral para quem sofre acidente de trabalho. Sobre o dano, né? Seja estético, seja moral, o que for. Valor de indenização. É um tema que a gente tem falado muito disso nas nossas redes sociais, no Instagram, porque o dano moral, para quem sofreu um acidente de trabalho, o acidente ele é indiscutível, né? Ele tem a emissão da CAT, né? Que é a comunicação do acidente de trabalho. Aquele ali a gente não tem como discutir que realmente sofreu ou não sofreu. Teve o acidente de trabalho, então vamos avaliar se realmente foi a culpa do empregador, e aí vem a indenização na Justiça do Trabalho. Até mesmo a questão da estabilidade desse funcionário que foi demitido, que foi acidentado, né? Quando que ele tem direito à estabilidade? Para poder ter estabilidade num acidente de trabalho, ele precisa ter o afastamento ali pelo INSS, né? Então, aí quando ele retorna, ele tem a estabilidade. Ele precisa ficar afastado, né, do emprego, para ele poder ter estabilidade. E essas indenizações, elas realmente vão depender de vários fatores, né? Do grau, da lesão, do período que a pessoa ficou sem conseguir trabalhar, se esse dano é permanente, né? A gente tem casos de funcionário que perdeu o dedo, perdeu parte do pé. Temos um caso de um funcionário que teve uma queimadura horrorosa, né? Aqui nessa parte abdominal, né? Que caiu larva por baixo do colete e ele se queimou, e ali a pele vai ficar sensível por muito tempo. Tem empregador que perdeu a visão, né? Fizemos, inclusive, a audiência recentemente. Empregador que perdeu a vida. Nós estamos com 2 casos no escritório que a gente está trabalhando nesses casos, né? E as indenizações vão variando aí. A gente já viu indenização de R$5 mil a indenizações milionárias, né? Dependendo aí do dano, do porte da empresa e também do salário que esse trabalhador recebia, né? E muita gente pergunta se os herdeiros, como que faz? A pessoa morreu, como que vai fazer esse pedido? É possível, né? E é possível, né? A gente tem esses casos que o trabalhador perde a vida, o espólio, né, vem e procura para poder ajuizar a ação. E nesses casos, além de pedir a indenização pelo acidente e pela perda da vida dessa pessoa, ele pode pedir os outros direitos também, como horas extras, né? Nem todo mundo sabe disso, que tem o direito de fazer os outros pedidos, vai fazer a comprovação com testemunha. Então, a gente vai orientando. Vou só falar sobre o último tema aqui, burnout. Que é um assunto assim, que a gente mais vê nos nossos processos de bancários, que é o burnout, que é uma doença ocupacional, né, que eles sofrem pela pressão, pelo desgaste emocional, pela pressão psicológica que é feita sobre os empregados para atingimento de meta, ameaça de dispensa. Então, equipara-se, né, ao acidente de trabalho, né? A burnout, hoje ela é reconhecida como uma doença ocupacional e realmente é recorrente, principalmente nos funcionários bancários, né? Existem outros funcionários de grandes empresas também que sofrem com esse esgotamento funcional. E nós vemos decisões que vão aí de 10 mil até 200 mil reais, né? Isso aí vai depender, né, do dano causado aí para a saúde do trabalhador. Infelizmente, é uma coisa muito comum, fruto aí da gestão do terror, né, que essas instituições fazem com os trabalhadores, trazendo sempre muita pressão nessa cobrança. E
nosso escritório está aqui disponível para poder fazer esse acolhimento, né, desse trabalhador. Muitas vezes chegam muito fragilizados, né, nas nossas consultas, né, durante as entrevistas que a gente faz com eles. E é isso, né? Nós vamos orientando como que a gente vai fazer o pedido, né? Geralmente precisa-se fazer uma perícia médica para poder comprovar essa doença ocupacional. É um assunto muito comum. A gente já está encaminhando aqui para o nosso encerramento. Deixa aqui o seu Instagram para o pessoal seguir. Meu Instagram é @NataliaNaja com TH. E o Naja é NAHJA. Me segue lá. Vocês... para ter bastante informação aí sobre o direito dos trabalhadores. O meu Instagram é isabelamariamaia.adv, Isabela com S, um L só. E a gente volta a agradecer o Paulo da Idelux e ao estúdio, o LG Estúdio, que nos recebeu aqui hoje para a gravação do nosso segundo NMcast. Isso aí, gente. Muito obrigada e até logo. Obrigada e até o próximo.